Amados irmãos e irmãs, vamos, por gentileza, nos colocarmos em pé, abrir a palavra de Deus no livro de Jó, 42, versículo 2. Eu penso que a maioria aqui já até conhece esse versículo de cor. Talvez não na tradução literal, mas todos sabem o que está escrito nesse verso. Jó 42, versículo 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Fechemos os olhos e oremos a Deus, em nome de Jesus Cristo. Por tudo que o Senhor já tem nos permitido nesta noite te oferecer, te entregar, Senhor. Através das nossas vidas, das nossas vozes, nós te louvamos agradecidos. Mas quero pedir, Senhor, debaixo da tua graça, ajuda do teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir esta palavra, Senhor, que está plantada no meu coração, na minha mente, para a tua igreja. E rogo, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha usar a minha vida, para que todos aqueles que nos ouvem neste momento, Senhor, sejam também edificados pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, eu penso que todos nós que somos crentes em Deus, reconhecemos que Ele é Senhor, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é onipotente. Todos nós reconhecemos, sabemos que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. E esta palavra de Jó 42 fala exatamente sobre isso. Nós estamos acostumados a afirmar que para Deus tudo é possível. Quando alguma situação acontece contrário a nós, aquilo que as nossas expectativas, aquilo que pensamos, nós sempre afirmamos que Deus tem o controle de tudo. Mas hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre um tema controverso. Porque, na verdade, eu quero falar com vocês uma palavra diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir e a afirmar. Sempre dizemos que para Deus tudo é possível. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre algumas coisas que Deus não pode fazer. Como assim, pastor? Vejam que Jó, ele reconhece que para Deus tudo é possível, porém nós precisamos atentar que Jó, ele estava se referindo às coisas que são consistentes com a vontade de Deus, com a sua pessoa, com a sua palavra. Então, quando eu digo coisas que Deus não pode fazer, vejam que eu não estou dizendo que Deus não tem poder para fazer determinadas coisas, mas que Deus, por ser onipotente, Ele tem o poder de abster-se de fazer certas coisas. Por exemplo, Deus não pode mentir. A palavra de Deus é muito clara que Deus, Ele não mente. E por que Deus não mente? Porque a mentira não se sustenta, não se fundamenta, não encontra base na natureza de Deus. Como o nosso irmão Tito diz lá no capítulo 1, Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 2, diz que Deus, Ele não mente. Hebreus capítulo 6, versículo 18, diz que há duas coisas que não podem ser mudadas. Que duas coisas são essas? Primeiro, a promessa de Deus e segundo, o seu juramento.
O que Deus disse, a sua palavra se cumpre. Então o escritor aos Hebreus fala assim, que há duas coisas que não podem ser mudadas. A palavra de Deus, o que Deus declarou, o que Deus prometeu, e a respeito destas coisas, Deus não pode mentir. Então, ainda que alguém diga assim, mas para Deus tudo é possível, como existem coisas que Deus não pode fazer? É só nós pensarmos o seguinte, que Deus só faz aquilo que está de acordo com a sua vontade. Que Deus só faz aquilo que está de acordo com a sua santidade e com a sua justiça. Então pensem comigo, se Deus mentisse, a palavra de Deus se tornaria uma mentira. Se Deus mentisse, ao dizer que Ele é santo, alguém poderia dizer, Ele não é santo. Mas por isso que Deus não mente, porque se Ele mentisse, Deus não seria um Deus santo, Deus não seria um Deus verdadeiro, Deus não seria um Deus justo, Deus seria um Deus enganador. Então o Deus que nós servimos, a sua palavra se fundamenta o que na verdade. Por outro lado, a Bíblia fala que a mentira ela também tem um pai. A mentira tem a sua origem, mas não em Deus. Quem é o pai da mentira? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia aqui. Quem é o pai da mentira? Tem irmão que tem até vergonha de falar esse nome, fala bem baixinho, né? Porque é para não fazer propaganda. Mas é isso, o diabo é o pai da mentira. E todas as pessoas que mentem, elas estão trabalhando para quem? Para Deus ou para o diabo? O que vocês acham? Se alguém mente, ele está glorificando a Deus? Claro que não. Então vejam, lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus está dizendo para um grupo de pessoas o seguinte: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. E aí, olha o que Jesus diz, desde a criação do mundo, ele foi assassino, nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Ou seja, o diabo é o pai da mentira. Por isso Deus não pode mentir. Quando o diabo mente, disse Jesus, ele está apenas fazendo o que é seu costume. Porque ele é mentiroso. E ele é o pai da mentira. Se a gente voltar um pouquinho na história da Bíblia, lá no início da criação no Éden, a Bíblia diz que Satanás, ele engana Eva e Adão, insinuando que Deus estava enganando eles. Olha só a estratégia do pai da mentira. Ele diz para Eva e Adão que Deus, na verdade, não estava dizendo verdade. Por quê? Deus sabia que se eles comessem daquele fruto, eles também seriam semelhantes a Deus. Então, olha só o que o diabo diz para a mulher. É verdade que Deus disse para você não comer do fruto? E a mulher diz, Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, porque se fizermos isso, morreremos. Aí olha o que o diabo diz. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Olha a mentira aqui presente. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem dessa fruta, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Queridos, ainda hoje o pai da mentira continua atuando. E nós que somos de Deus precisamos entender que para o crente em Cristo também, ora, se nós somos filhos de Deus, se Ele é o nosso Senhor e Ele não mente, o crente também não deve mentir. Porque quando o crente mente, ele está trocando a sua filiação. Ele está deixando de ser filho de um pai verdadeiro para ser filho de um pai da mentira. Então hoje ainda existem muitas pessoas que confundem outros com citações bíblicas, muitas vezes afirmando que a palavra de Deus diz, quando a palavra não diz. Hoje de manhã na escola dominical,
nós lançamos uma pergunta para os irmãos: que tipo de verdade você tem declarado? Porque existe uma verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Agora, e a tua verdade que você está declarando, é a verdade de Deus? Ou é a sua verdade? Vejam que Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Então, quando alguém, por exemplo, diz assim para as pessoas, e eu estou dizendo isso porque são coisas que já ouvi ao longo da minha caminhada. Por exemplo, as pessoas dizem assim que quem não crer em Jesus e não for batizado não será salvo. Aí eu pergunto para vocês: Jesus disse isso? Quem crer e não for batizado não será salvo? Não, Jesus disse que quem não crer. Então, quando alguém adiciona o batismo como tábua de salvação, ele está mentindo. Pode parecer coisa simples, mas, por exemplo, alguém dizer assim: se você não fizer parte da nossa denominação, da nossa congregação, do nosso grupo religioso, você não estará salvo. E aí eu pergunto para vocês: e onde não houver essa tal congregação, essa tal denominação, as pessoas, mesmo ouvindo a palavra, não poderão ser salvas? Quando alguém diz que a ceia do Senhor está condicionada ao batismo nas águas, de onde se originam essas coisas? Se não está na palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele gosta de causar confusão, suscitando dúvidas nas pessoas, usando a própria palavra de Deus para tentar enganar as pessoas. Veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. Se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Ou seja, se alguém tentar mudar a verdade de Deus, Deus deixará de ser verdadeiro? Não, a palavra dele continua sendo a mesma. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Talvez um dos grandes problemas que a igreja enfrenta em nosso tempo é que muitas vezes as pessoas querem transformar a verdade de Deus em mentira, ou a mentira em verdade de Deus. Não sei se ficou claro para vocês. Ou seja, as pessoas querem mudar o que a palavra está dizendo. Olha que a Bíblia diz que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Se eu pregar um outro evangelho que não seja esse, Deus continua sendo verdadeiro. Porque, queridos, não existe aliança entre verdade e mentira. Não há como a verdade e a mentira trabalharem em conjunto pelo mesmo objetivo. Então, a pessoa que está servindo a Deus, ela precisa decidir o lado da verdade. Não tem outro caminho, não existe meia verdade para o crente. Ou é sim, sim, não, não. Olha o que Jesus diz em Lucas 11, 17 e 18. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se não houver verdade na igreja do Senhor, e a igreja não se unir pela verdade que é a palavra de Deus, e cada um querer defender a sua verdade, nós não vamos conseguir existir, subsistir. O diabo, ele pode até usar a verdade para querer alcançar o objetivo, porque ele mente desde o princípio, mas Deus jamais vai usar a mentira para querer alcançar algum de seus propósitos, porque isso frustraria a natureza de Deus. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus ela é dura. Por isso que às vezes a palavra de Deus, aos ouvidos de algumas pessoas, é intragável. Gera comichão no ouvido, quando a pessoa ouve a palavra. Porque é muito mais fácil ouvir uma mentira agradável do que uma verdade que seja pura. Porque a verdade, ela vai realmente tratar
o nosso coração, a nossa alma. A verdade vai revelar os nossos pecados, a verdade vai trazer à tona quem realmente nós somos. Então, se há uma coisa que é impossível para Deus, que Deus não pode fazer, é mentir. Porque Deus, Ele é verdadeiro. Segundo, Deus não pode tentar o homem a pecar. Deus jamais vai tentar alguém para fazer a pessoa pecar. Porque isso também vai contra a natureza de Deus. Alguém vai dizer assim, eu caí porque Deus permitiu. Ah, eu errei porque Deus colocou no meu caminho o pecado. Isso vai contra a natureza de Deus. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 13 a 15. Quando alguém for tentado, não diga esta tentação vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele também não tenta ninguém. Esta palavra tentação não existe para Deus. Quem vai tentar a Deus? Ninguém, porque Ele é soberano. Então olha o que Tiago está dizendo. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele também não tenta ninguém. Irmão, se você está sendo tentado, fique sabendo que não é por Deus. Se você está sendo tentado, é por isso que Jesus ele nos ensina na sua oração que nós devemos o que? Pedir a Deus para nos livrar da tentação. Porque a tentação não procede de Deus. O Tiago diz assim, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E são esses desejos que fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, gera a morte. Então o crente ele deve saber que, embora Deus não tente ninguém, sabe o que Deus faz? Deus prova. É diferente. Há uma diferença grande entre tentação e provação. Provação é testar o crente, para ver a fidelidade do crente, para ver se o crente ele está firme no Senhor ou não. Por exemplo, quem é obreiro aqui na casa do Senhor, sabe que todos aqueles que são obreiros, eles são o quê? Provados primeiro, para que, se aprovados, possam servir. E aí muitas pessoas serão reprovadas. Por quê? Porque todos têm que ser provados. O crente também ele é provado por Deus. Um exemplo lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Você lembra qual foi a prova de Abraão? Não foi uma provinha fácil, não, né? Porque às vezes a gente passa umas provinhas desse tamanhozinho assim, e a gente já fica preocupado. Deus pôs Abraão à prova. Deus chama ele pelo nome, e Abraão responde, estou aqui. Aí Deus diz para Abraão assim, pegue agora Isaque, o seu filho, um dos seus filhos, é isso? Um daqueles que você acha que ama, é isso? Não. Pega Isaque, seu filho, o seu único. Não tinha dois. Só tinha um. Pega o seu único filho. O filho que você tanto ama. Além de ser um, era o amado. Porque não tinha outro. Vá até a terra de Moriá. Ali na montanha, que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. O que você faria se Deus pedisse para você o teu Isaque, o seu único Isaque, não o seu filho, né? Vamos pensar no outro Isaque para você não sair daqui do culto horrorizado com a pregação. Alguma coisa que você ama muito, que você depende daquela coisa, você tem ela e precisa dela. Como que você agiria se Deus falasse assim para você? Leva ele, queima, põe fogo, acaba com tudo. Vejam, queridos, Deus fez isso porque Deus queria testar a fé de Abraão, não tentar a fé de Abraão. Deus queria provar para Abraão que ele era soberano na sua vida. Quando a provação vem na vida do crente, ela não vem para derrubar o crente. A provação ela vem para edificar o crente. A provação vem para aprovar o crente. A provação vem para glorificar a Deus na vida do crente. Porque o propósito de Deus jamais será derrubar alguém na fé.
Deus jamais ele vai te provar para que você perca a sua fé. Mas Deus permite algumas coisas acontecer para testar a sua fé. Às vezes as pessoas até reclamam e falam assim, Deus, mas a prova está pesada demais. Tem até um hino que, eu acho que as irmãs que cantam, a prova está doendo, Jesus, não sei. Tá vendo? Tem uns irmãos que falam, Senhor, está pesado demais. Mas quando você pensar numa prova pesada demais, eu te convido para ler a Bíblia no livro de Jó. O mesmo homem que disse aqui no capítulo que nós lemos, capítulo 42, versículo 2, eu sei que para Deus nada é impossível. Porque vejam bem, Jó perde a fortuna e os filhos. Primeiro, perdeu tudo, dinheiro, fortuna, não tem mais nada, perdeu os filhos. Qual foi a atitude de Jó? E qual seria a nossa atitude se vivêssemos a mesma situação de Jó? A Bíblia diz assim que Jó se levantou, estava triste, rasgou as vestes, rapou a cabeça, demonstrou claramente que estava triste, chorou, né? Depois ajoelhou, encostou o rosto no chão e fez o quê? Adorou a Deus. Depois de deixar a tristeza tomar conta dele, mas ele vai para o chão e adora a Deus. Aí ele fala assim para Deus, eu nasci nu, sem nada vou morrer. O Senhor Deus tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Olhe para Jó. Os bens e as pessoas, por mais importantes que fossem, ele sabia que Deus era o Senhor que tinha o controle de tudo. Às vezes a gente fala que Deus tem o controle de tudo, mas quando Deus coloca a gente, eu não lembro o nome, tem naqueles parques de diversão, aquelas montanhas, é montanha-russa que chama, que desce assim, né? Eu nunca fui naquele negócio, porque só de olhar eu já tenho medo. Mas às vezes, Deus te coloca numa dessa, e aí você começa a gritar, seja como Jó, adore ao Senhor, se você crê que Deus tem o controle de tudo. Segundo, quando ele foi testado em sua própria carne, porque agora Jó é testado em si mesmo, na sua carne, a sua atitude em relação a Deus não mudou. Em Jó capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim, que Jó sentou-se num monte de cinza, e pegou um caco para se coçar. Imagine a cena. A mulher de Jó chega perto dele e fala assim, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa Deus e morra. Jó responde para a mulher, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Ele não está dizendo que Deus mandou as coisas ruins, mas ele está dizendo que as coisas ruins também fazem parte da vida. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou contra o Senhor. Qual seria a tua reação se passasse por algum sofrimento semelhante ao de Jó? Você acha que as suas provações são difíceis? Lembre-se que quando o diabo te tentar, meu irmão e minha irmã, você nunca estará sozinho. Você tem um Deus que anda com você, que caminha com você, um Deus que fala com você por meio da sua palavra, um Deus que fala com você por meio do Espírito Santo, um Deus que te mostra uma saída sempre, como Paulo diz aí em 1 Coríntios 10, 13, que ele fala assim, Deus cumpre a sua promessa, não deixará que vocês sofram a tentações que vocês não têm força para suportar, porque quando vier alguma tentação, Deus vai dar força a vocês para suportar. Ou seja, se o diabo te tentar, se o diabo tentar colocar alguma pedra no teu caminho, o Senhor vai te dar força, vai te sustentar, para que você possa continuar avançando e vencendo no nome do Senhor. Pedro, nosso irmão Pedro,
Em 2 Pedro 2, 7 e 9, ele fala assim, que Deus salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom, que era Ló, que vivia entre os habitantes de Sodoma e Gomorra, ele ficava agoniado de ver e de ouvir as coisas más que aquela gente fazia. E aí olha o que Pedro diz, tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. Eu te pergunto nesta noite, você tem sido dedicado ao Senhor? Ele tem ocupado o centro da tua vida, o teu coração? Então lembre-se disso, o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas que são dedicadas a Ele. Terceiro, Deus não pode esquecer as suas promessas. Queridos, sempre houve e sempre haverá na história aquelas pessoas que duvidam das promessas de Deus. Sempre haverá aquelas pessoas que vão chegar para você e vão dizer assim, mas se Deus prometeu, aonde está a promessa dele? Olha o que a palavra do Senhor diz, que nos últimos dias vão aparecer pessoas dominadas pelas suas próprias paixões que vão zombar de você. Então, se você é crente no Senhor, e você tem recebido afrontas de pessoas que zombam de você, das promessas de Deus que está sobre a sua vida, vejam bem, estes zombadores esquecem de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem. Ou seja, a palavra de Deus foi liberada. E o que o escritor aos Hebreus disse, que existem duas coisas que Deus não muda. A sua promessa e o seu juramento, ou seja, a palavra de Deus não pode mudar. Se Deus deu uma ordem, Deus vai cumprir a sua ordem. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Ou seja, Deus não se esquece daquilo que Ele promete. E quando o grande dia do Senhor chegar, muitos ficarão admirados com o que Deus vai fazer quando a igreja do Senhor for arrebatada para estar para sempre com o Senhor. A quarta coisa que Deus não pode fazer, sabe o que é? Existem coisas que Deus não consegue lembrar. Eu falei domingo passado sobre isso aqui, sabia disso? Não é que Deus tem amnésia, não. Mas existem coisas que Deus não lembra. Eu vou perguntar para vocês aqui, porque essa semana eu vivi essa experiência, e olha, eu até orei hoje de manhã aqui, eu já vou contar para vocês por quê. Mas você já esqueceu de alguma coisa que você não consegue lembrar? Como assim? Onde você colocou alguma coisa, e aí você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, onde eu coloquei? Não lembro. Já aconteceu com alguém aqui? Ufa, não sou a única pessoa do mundo que já esqueceu alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram, há um ano atrás, no terceiro domingo de setembro de 2022, quando você estava aqui no culto, qual a roupa que você estava vestindo? Não lembra? Era para lembrar. Mas por que a gente não lembra? O nosso cérebro, ele é uma máquina de armazenamento incrível. Tanto que ele lembra de coisas que você nem prestou tanta atenção. E aí você vai dormir e de repente você sonha com alguma coisa que você nem deu muita atenção, mas porque ele está fotografando tudo. Mas a maioria das pessoas não conseguem dominar a sua capacidade de memorização. Eu, por exemplo, domingo passado terminou o culto, eu preguei, fui conversar um pouco com a Meire, o Ronaldo, e depois eu fui embora. Quando foi na terça-feira, eu comecei a procurar o meu tablet, que é uma ferramenta de trabalho. Onde que eu coloquei o tablet? Foi na igreja. Pensei, amanhã eu pego no culto, na quarta-feira. Cheguei na igreja, eu não estava na igreja. Aí eu fiquei muito preocupado. Quando foi, acho que ontem, eu liguei para o meu irmão, o Lauro, e falei assim, ó, eu dei carona para você, por acaso, quando você entrou no carro, você não viu um tablet no banco do carro, em algum lugar? Ele falou, meu irmão, não tinha nada no seu carro. Eu falei, já sei, eu devo ter deixado na casa do meu filho, que eu estou fazendo um serviço para ele lá, devo ter esquecido lá. Fui lá em Pinheiros buscar.
Cheguei lá, revirei tudo, não estava lá. Aí o negócio complicou. Hoje de manhã eu dobrei o joelho aqui, comecei a orar e falei assim, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu tentei no localizador do Google e não aparecia. Só aparecia que a última vez que o aparelho foi ligado foi domingo passado. Falei, então alguma coisa aconteceu. Aí bloqueei o aparelho. E orei aqui e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu confesso para os irmãos que ontem eu fui na casa do meu filho novamente e eu até ia conversar com ele e ia falar, filhão, acho que eu preciso passar num psiquiatra, porque eu não consigo lembrar onde que eu guardei o meu tablet. Olha que situação. E aí, estava orando aqui e falei, Senhor, me ajuda, eu preciso, é ferramenta de trabalho, custou muito caro, além de ser um presente, custou muito caro, eu não posso ter perdido. Voltei para casa, cheguei e falei para Eliana, falou, mas você já procurou em tudo quanto é lugar? Procurei aqui e tal. Aí ela olhou na sala, tinha uma bolsa no cantinho da sala, uma bolsa que domingo passado eu levei o material do culto infantil para ela, e o que eu fiz? Que eu não me lembrava, eu coloquei o tablet dentro da bolsa e deixei lá. Ela falou, vamos olhar nessa bolsa aqui para ver. Estava dentro da bolsa. Por que eu estou te falando isso? Porque embora a gente vê tudo, ouve tudo e fala muito, e tem a capacidade extraordinária de armazenar as coisas no cérebro, nós esquecemos as coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus, que é o Criador de todas as pessoas, Deus, Ele projetou o nosso cérebro com uma capacidade incrível de armazenar tudo e ao mesmo tempo esquecer coisas que estão dentro do nosso cérebro. Você consegue imaginar isso? Está aqui dentro. O aluno que vai fazer a prova, e ele estudou a semana inteira, se dedicou, pediu ajuda, ele está ciente do que vai fazer. Mas chega lá na hora, o professor faz uma pergunta diferente daquilo que ele estudou, parece que o cérebro, desliga. Aí ele fala, mas está tudo aqui dentro. Deus nos deu essa capacidade de armazenar tudo e ao mesmo tempo esquecer as coisas. Aí você vai falar, pastor, por que você está falando isso? Eu vou te explicar. O esquecimento, eu penso que é um ato deliberado da parte de Deus para nos ensinar sobre o perdão. Olha que coisa. Perder o meu tablet me ensinou esta lição. Que Deus nos deu a capacidade de ter um monte de coisa aqui dentro, e às vezes esquecer de coisas tão pequenas que deveriam ser lembradas, ou de coisas tão importantes que também deveriam ser lembradas. E a gente não esquece para nos ensinar sobre o poder do perdão. Porque ao mesmo tempo em que Deus ele pode lembrar de tudo, e sabe de tudo, e ouve tudo e vê tudo, Ele promete nos perdoar e esquecer o nosso pecado. Você consegue imaginar isso? Está aqui dentro! Mas eu fiquei desesperado, cadê o meu tablet? Irmãos, eu não perjurei, não xinguei, nada, mas eu fiquei muito triste e preocupado, por isso que eu orei. Eu gastei uma parte da minha oração pedindo para Deus me ajudar. Eu falei, já que o Google não funciona, Senhor, me ajuda a localizar. Estava aqui dentro, mas eu não me lembrava. Assim é Deus com você também. Deus promete nos perdoar e esquecer os nossos pecados. Quando você vai a Deus e você diz para Ele assim, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Ele diz assim, tá bom, eu estou te perdoando, estou deletando da minha memória. E já não vou me lembrar mais do que você fez. Então vejam, queridos, que a gente tem um péssimo hábito, às vezes, de dizer que nós perdoamos. Alguma coisa, alguém fez alguma coisa contra você e você diz, eu perdoo. Mas aí quando outra coisa nos incomoda, o que a gente faz? A gente resgata de volta da nossa memória aquilo que já foi perdoado. Mas com Deus é diferente. Quando você faz, eu faço alguma coisa que volta a contrariar a vontade de Deus, Ele não lembra do que passou. Ou seja, Deus não fica jogando na tua cara o que Ele já perdoou. A gente faz isso. Não é assim? Ainda mais se for a mesma pessoa.
Um amigo pecou contra você, você diz, está perdoado. Aí daqui a pouco o amigo pisa na bola de novo. O que você faz? Você lembra daquela outra vez que eu te perdoei? Deus não faz isso. Se Ele te perdoou, é página virada. Ele não se lembra, gente. Aí eu fico imaginando o que é não se lembrar. É exatamente isso que acontece com a gente. Você para, você fica pensando, não, deixa, eu vou lembrar, e você não lembra. Deus não lembra mais. Com Deus é diferente por isso. Veja, quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Deus, Ele faz aquilo que Ele promete. E uma das coisas que Deus promete é nos perdoar e não se lembrar mais dos nossos pecados. Quem foi perdoado por Deus, olha o que a palavra de Deus fala sobre quem foi perdoado. Primeiro, seus pecados foram purificados, apagados, cobertos, lavados, perdoados e esquecidos. Não existe mais nada. Nós podemos até lembrar deles por algum tempo. Mas Deus, o Deus que te perdoou, o Deus que apagou, quando você se arrependeu, Ele não se lembra mais disso, porque todos os registros deste pecado que já foi perdoado, o sangue de Jesus Cristo nos purificou. Eu quero terminar esta palavra por aqui. Eu poderia falar sobre muitas outras coisas que para Deus é impossível. Mas eu quero terminar por aqui dizendo para você que se há uma coisa que para Deus é impossível, é se lembrar do pecado que Ele já perdoou. Amém? Eu quero te pedir para se colocar em pé neste momento, eu quero orar com vocês. Depois desta oração, nós vamos aproveitar esse tempo para consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, para entregar a Deus aquilo que de gratidão, de coração, de boa vontade nós fazemos ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, Ele dá pão para o que semeia. Pão é provisão. O pão é para ser comido. Você não semeia pão. Alguém aqui já tentou plantar pão para ver o que acontece? Nada. Você não semeia pão. Deus dá pão para comer e sementes para semear. Então, quando Deus nos abençoa, quando Deus provê na nossa vida, Deus sempre vai nos dar aquilo que é pão e vai nos dar aquilo que é semente. As sementes são as primícias. As sementes são aquilo que nós damos ao Senhor voluntariamente de gratidão. Mas deixa eu te falar uma coisa antes de você ofertar. Cuidado para você não comer a semente. E cuidado para você também não ofertar o pão. Porque às vezes a pessoa, olha o que Paulo fala, Deus ama quem dá com alegria. Aí a pessoa pega o pão e diz assim, Deus, eu vou semear o pão na tua obra para ver se o Senhor me dá mais pão. Aí você fica sem pão. Porque não é para semear, isso é para você comer. Mas também você não pode comer a semente, porque quem come a semente fica sem pão. Porque a semente é que vai produzir o trigo, que vai poder lhe dar o pão. Então, que nós possamos ofertar ao Senhor com alegria, possamos entregar a Deus de todo o nosso coração aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Feche os teus olhos e oremos em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que vela pela tua palavra. Um Deus que não tenta a ninguém, que não induz ninguém a perder a fé, a confiança em ti. Porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, que se esquece dos pecados que foram perdoados. Nós te louvamos também porque o Senhor é quem nos dá saúde, o Senhor é quem nos dá a tua provisão, o Senhor é quem abençoa o teu povo. E é por isso que neste momento, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor, devolver ao Senhor tudo aquilo que com gratidão o Senhor tem nos ofertado, o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém.